Ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Paulínia. Hoje é dia 1º de agosto de 2022, são 18 horas e 43 minutos, estamos iniciando a nossa reunião. Lembrando que essa reunião está sendo gravada e será postada no YouTube e no site da Pauliprev. A pauta de hoje é a seguinte. Item número 1 é a deliberação sobre a ata, do dia 4 de julho de 2022. Pauta número 2. Ratificação semestral quanto à autorização das movimentações financeiras de caráter operacional. Última deliberação ocorrida no dia 24 de janeiro de 2022. 3. Apresentação sobre a perspectiva de rentabilidade de títulos públicos ante a viabilidade de aquisição a partir do marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião e com agendamento da reunião extraordinária, de acordo com a ata do Comitê de Investimento encaminhada previamente. Número 4. Deliberação contra a aprovação da apresentação e do relatório de avaliação atuarial 2022, com data base focal em 31 de 12 de 2021, em acordo com as premissas atuariais definidas pela portaria do Ministério do MF número 464/2018 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada em dia 4 de 7 de 2022. Deliberação número 5. Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de sistema contábil para a gestão pública, com encerramento do termo atual em 16 de 9 de 2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente. 6º, deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 20 de 9 de 2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente. E 7, assuntos diversos. A ata, vamos lembrar que a ata foi encaminhada previamente para todos, né? Foi, acho que dia 14, dia 15 de julho, já estava com todos pelo e-mail. Aliás, uma ata bem feitinha, muito legal. Parabéns para a menina que fez. Todos puderam fazer suas correções nela, né? E aí, se alguém tiver ainda alguma correção para fazer, alguma modificação, estejam à vontade. Ninguém pode seguir a deliberação, Edu. Ninguém quer alterar nada. Ninguém alterando nada, vamos colocar em deliberação. Edu, só para você saber, o Fabiano também já entrou, ele estava com problema de conexão, já está tudo certo, ele já está na reunião. E só para informar, eu estou dando as informações para o Edu, porque ele está com dificuldade de visualizar a imagem de todos, por isso que eu estou intermediando, tá bom, pessoal? Só para ficar claro para quem está assistindo. Obrigada. Pode ir, Edu, obrigada. Vou colocar a ata, então, do dia 4 de julho de 2022 em votação. Edson? Ok, aprovada. Eric? Ok, aprovado também. Fabiano? Eu peguei a conversa em andamento, mas está aprovado. Obrigado, Fabiano. Fábio? Aprovado. Sandra? Aprovada. Silvio? Aprovada. Solange? Aprovada. Vanessa? Aprovada. Está aprovada por unanimidade a ata do dia 4 de julho de 2022. Edu, item número 2. O Silvio precisa falar, ele quer pedir uma alteração de item de pauta, Edu. Isso, por favor. Pode falar. Vou propor aos colegas a possibilidade de passarmos o item 3,
no lugar do item 6, como o penúltimo item de pauta, se os colegas concordarem. Que, mais especificamente, é a apresentação sobre as perspectivas de rentabilidade de títulos públicos. Se os colegas concordam. Mas por que, Silvio? Porque é um assunto até que, muito provavelmente, né, deve estender um pouco mais, né, com a possibilidade da gente até marcar uma extraordinária, e tem assuntos interessantes para a gente levantar, né, sobre essa questão do investimento, toda a estratégia que está sendo utilizada, né, para fazer essa realocação. Então, fica aí a minha sugestão, se é possível a gente fazer isso, porque as demais eu acho que a gente vai passar com um pouco mais de tranquilidade, pelo menos no meu entendimento. Não sei se todos concordam. Os conselheiros concordam? E o André e o Douglas? Eu vou pedir a palavra. Pode falar, Sandra. Silvio, eu acho que a gente poderia deixar esse assunto já sendo o primeiro mesmo, né, sendo o item 2, e eu vou justificar por que, da minha opinião. O Comitê de Investimentos, eles mas não é o 2, Sandra. Não é o 2. Não é o 2? É o? Não, é o terceiro. Espera aí que eu vou ler aqui. Isso. É o 3. Isso. Que é a apresentação da rentabilidade, certo? Isso. É sobre os fundos. Eu vou defender manter a pauta e até pedir para pôr ela em primeiro assunto e não deixar por último, por conta dos meninos do Comitê de Investimento que participam da reunião. Então, eles vêm para fazer a parte deles e depois eles já precisam ir embora descansar, né? Eles estão fora de horário de trabalho. Eu não levei isso em conta, perdão, não levei isso em conta. Não, só estou colocando essa ponderação, então eu acho que podia manter, só em respeito a eles que estão fora do horário de trabalho deles, participando da reunião, eu manteria, desculpa. Perfeito, eu olhei no outro aspecto, concordo. Perfeito. Vou colocar em votação, tá, Silvio? O André pediu a palavra, o André aí, ó. Opa, é verdade. O André pediu a palavra, Edu. Isso, Edu. Só para corroborar o que a Sandra falou, e assim, é uma boa sugestão do Silvio, viu, Silvio? Mas eu ia ponderar exatamente o que a Sandra falou, e até como sugestão, como a pauta é encaminhada previamente, para a gente não tem problema a ordenação da pauta. A gente coloca ela nos primeiros itens por causa de horário do pessoal do Comitê de Investimentos. Se de uma próxima oportunidade vocês acharem que a gente deve deixar mais para o final, não tem problema, mas aí eu reorganizo com o pessoal aqui, porque tem filhos, tem outros compromissos externos, então a gente colocou no início que é já para deliberar quem faz parte do comitê que não tem necessidade de ficar na reunião até o final, tá? Perfeito. Mas eu deixo a critério de vocês. Ok, me perdoe os colegas do comitê, porque eu estava no outro enfoque, para que a gente pudesse fazer isso depois sem a pressão dos outros itens, enfim. Aliás, fica a minha pergunta, se eventualmente, digamos que dentro de um tempo hábil, não, a gente tem que esgotar os itens todos nessa reunião, né, independente do tempo. Todos nessa reunião, né, os itens não podem... Se o tempo extrapolar, Silvio, a gente pode adiar para uma próxima reunião, ainda que tenha a possibilidade dessa reunião extraordinária acontecer, o item pode ser lançado nessa reunião extraordinária. Mas, pela minha experiência, eu acho que o tempo vai ser suficiente para os assuntos. Tá ótimo. Tá? É mais uma questão mesmo de ver como vai andar. Não, pela minha experiência de já ter passado por essas questões desses itens, eu acho que o tempo vai ser suficiente. Perfeito, agradeço. Imagina. Deixa eu só fazer uma ponderação, também sempre corroborando e colaborando com os novos, os mais antigos já têm uma certa experiência, a gente tem algumas formas da gente tratar. Eu acho que a gente precisa esgotar todos os assuntos. Esgotando todos os assuntos, mesmo que falte um pouco de tempo para os que ficam para o final, a gente tem a perspectiva de fazer uma extraordinária que a gente agenda na própria reunião do Conselho, ou, se o Conselho achar pertinente, nós podemos, se os itens forem mais simples, não tiver necessidade de uma discussão, a gente discutir nos grupos e trazer na próxima reunião a ratificação daquilo que for colocado nos grupos, trazendo os elementos que a gente discute no grupo, tá, Silvio? Aí demais, então, a gente faz de maneira dinâmica, de forma a agilizar e também para não comprometer o horário de ninguém, inclusive de vocês, que podem ter outros compromissos, outras coisas, além do horário, tá bom? A gente fica sempre à disposição aqui da autarquia para as extraordinárias, inclusive para discussão no grupo. Perfeito. Não é nem eu imaginar que fosse extrapolar. E aí eu quis provocar mesmo vocês colocarem experiências, de repente era interessante para
não ter essa pressão, que eu achei que é um item interessante para se conversar com mais tranquilidade e tal, mas tudo bem. Não, mas é perfeito, as ponderações são sempre importantes. Os colegas do comitê que, perdão, não estava vendo outro aspecto aí, mas... Ok, reiniciando aqui. Vocês estão me vendo agora? Troquei agora. Já estou no notebook aqui. Acho que dá para ver bastante. Só acertar aqui, Sandra. Espera um pouquinho só. Aqui eu vejo todo mundo. Ok. Reiniciando. Silvio, tudo bem então? Podemos continuar com a pauta dessa forma? De acordo, que continue a sequência proposta. Ok. Então, vamos passar para o item segundo, que ele será apresentado pelo Douglas. Douglas, tá, gente? O Douglas é o diretor financeiro do Poliprev e é membro do comitê de investimento também. O André, quer falar um pouquinho antes? Quero. Só para explicar um pouquinho para os novos e para a gente já ir colocando nas atas também como que a gente faz isso. Semestralmente, embora vocês saibam, né, todos os conselheiros já viram, analisaram a Lei Complementar 18, a atribuição de cada ente de gestão dentro da autarquia, então o conselho ele é a instância deliberativa superior em relação à política de investimentos. E a diretoria executiva é a instância executiva superior para cumprimento daquelas deliberações tiradas e determinadas na política de investimentos, que, no caso dos novos conselheiros que não participaram dessa construção, como que ocorre? A gente constrói ela no final do exercício, aprova no conselho para vigência no exercício subsequente. Então, a política que nós estamos tratando esse ano, a política de investimentos, ela foi discutida pelo conselho na gestão anterior, ela foi aprovada, foi encaminhada pela Secretaria de Previdência, foi validada, e a partir disso a gente traz os atos durante o exercício de 2022 todo, com essa política previamente aprovada e discutida. Aí vocês vão lembrar daquelas apresentações que nós já fizemos, falando das políticas conservadoras que nós temos, focada em título público, com meta atuarial. Além dessa questão dos investimentos, que nós vamos tratar no terceiro item, nós adotamos a prática, isso desde que nós assumimos, de que, embora as despesas operacionais da autarquia, contratos, folhas de pagamento, elas já sejam previamente discutidas, como os contratos que nós apresentamos para vocês, aquela questão de transparência que nós já conversamos, que mesmo não havendo a exigência, eu vou trazer para o Conselho, nós temos pauta disso ainda hoje. Na questão das despesas operacionais, semestralmente e não anualmente, nós também trazemos uma apresentação para o Conselho. Nessa nova gestão vai ser a primeira apresentação, porque a anterior foi em janeiro desse exercício, para que a gente possa informar ao Conselho e validar as despesas que nós temos. Aquelas despesas que nós apresentamos no relatório gerencial, que vocês viram apresentados pelo Amadeu, nós também apresentamos a nível de aplicação e resgate. Por quê? Nós temos a prática no Poliprev de não deixar dinheiro parado em conta de zeragem, ou seja, os recursos entram, ficam aplicados num fundo DI, e a gente paga as despesas mensais. Para que a gente tenha essa movimentação de aplicação, mesmo que a gente tenha uma rentabilidade pequena, mas que a gente não perca rentabilidade desse dinheiro das despesas mensais, nós geramos documentos que chamam APRs, que são aqueles documentos que comprovam as aplicações e os resgates daquelas verbas que são utilizadas para fazer os pagamentos das despesas operacionais. Então, para validar toda essa movimentação financeira e para demonstrar para quem nos fiscaliza, né, e para quem nos assiste, que o Conselho é partícipe dessas decisões, que o Conselho analisa, que o Conselho delibera, que o Conselho entende das despesas da autarquia, enquanto instância deliberativa. Assim como o Conselho Fiscal fiscaliza essas despesas, porque nós temos 3 agentes dentro desse processo todo, né, quem executa, quem delibera naquilo que é de sua prerrogativa, e às vezes mesmo não sendo de prerrogativa, mas que nós compartilhamos essa deliberação, e quem fiscaliza, que são os membros do Conselho Fiscal. Então, semestralmente, nós fazemos essa apresentação,
que é o que o Douglas vai fazer hoje, e essa, inclusive, com um pouco mais de detalhes, demonstrando os documentos que nós encaminhamos previamente, por ser a primeira para esse conselho. Porque os conselheiros mais antigos já estão habituados com essa forma, mas aos novos, alguns documentos podem parecer meio que incompreensíveis. Então, a gente gosta de explicar, a gente gosta de demonstrar, dar transparência, apresentar, tirar as dúvidas que, porventura, nós tenhamos, para validar essa operação toda que nós fazemos em relação aos recursos da autarquia, que, mais uma vez, é importante que a gente lembre em reunião gravada, né, porque isso depois vai para a ata, que não é um recurso específico, individualizado de propriedade de cada um, é uma propriedade coletiva com destinação específica. A destinação é o pagamento das aposentadorias de pensões e essas despesas operacionais, excetuando folha de pagamento dos inativos, né, aposentados e pensionistas, o que foge do pagamento de aposentados e pensionistas, que é aquela questão dos 2% para a taxa de administração, é para proporcionar o pagamento e a boa gestão para que a gente possa pagar os aposentados e pensionistas. Então, eu queria fazer essa apresentação inicial, e sempre que isso ocorre, assim como eu gosto de pulverizar informações, e também gosto de que a gestão não fique apenas com uma cara, a cara é a nossa, e assim internamente eu faço também. Então, sempre que nós temos apresentações vinculadas à parte financeira, nós traremos o Douglas. Quando for a questão de investimentos, o Douglas, o Comitê de Investimentos. Relatórios que passam pelo crivo da controladoria, o Amadeu. Pelo crivo da contabilidade, o William. Para que, assim, todos os partícipes, né, desses eventos dentro da administração da autarquia possam também expor, falar, explicar dentro desses preâmbulos que nós fazemos nas reuniões, para que não fique sempre parecendo que é o conselho e a diretoria executiva apenas que toma a decisão. Então, eu faço a apresentação e o Douglas passa a fazer a parte técnica da exposição do que se trata essas movimentações operacionais baseadas naqueles documentos que foram encaminhados previamente ao conselho e depois nós ficaremos à disposição para tirar dúvidas. Lembrando que esses assuntos financeiros a gente sempre tenta colocar, quando existem as pautas, próximos uns aos outros, para que um assunto acabe complementando o outro, tá bom? Então, obrigado, e agora eu passo a palavra e a apresentação para o Douglas, como o Edu bem apresentou, nosso diretor financeiro e membro do Comitê de Investimentos. Obrigado. Olá, prezados, boa noite. Assim como o André já colocou, né? Vou mostrar a tela aqui para vocês, até antes da apresentação, vou apresentar o que é uma APR para vocês, tá? Ele é um documento que ele mostra a autorização de aplicação em resgate. Vocês já estão enxergando minha tela? Entrou e saiu. Entrou e saiu. Entrou a sua tela Agora Agora sim. sim. Foi? Agora então, entrou o site da Pauliprev, Douglas. Isso, no portal da Entrou. transparência no nosso site. Entrou. Aqui embaixo, ó, formulários APRs, tá? A obrigação legal é a cada 30 dias a gente atualizar, a gente faz em 15 dias. Então, se a gente vê aqui, ó, já tem a primeira quinzena aqui de julho. Ao abrir uma APR, essa é a estrutura que a gente tem, ó. A autorização de aplicação em resgate, qual é a data, qual é o número dela. Esse valor aqui, no caso, foi uma APR de aplicação, que é o valor do aporte que a prefeitura nos pagou no dia 5 de julho. Em que banco que foi, quem autorizou, quem fez a operação, qual o valor da operação, isso que é o APR. E essa relação que o André passou para vocês, traz a do semestre inteiro, tá? Que eu vou abrir a tela aqui agora para vocês, para a gente conversar rapidamente sobre elas. Então, aqui, no primeiro semestre, como é que foi? Eu trouxe um resumo por mês, tá aí, por banco, os principais bancos que a gente tem é BB, Caixa e Santander. No Banco do Brasil, a gente recebe os valores de aportes da Prefeitura e da Câmara. No Santander, a gente recebe os valores das contribuições patronais. Na Caixa, a gente recebe Comprev e também recuperações de fundos, que é o cadastro antigo que estava nos fundos, a gente recebe na Caixa Econômica Federal. Então, esse é o valor por mês. A gente vê que teve um valor expressivo ali em fevereiro.
foi devido à aquisição de títulos públicos, tá? Conforme as duas decisões já autorizadas pelo Conselho de Administração. Essas são só APRs e aplicações, eu separei para ficar mais fácil de olhar esse resumo, tá? No mês de fevereiro, a gente também teve a entrada de cupons de títulos públicos, né? Que vencimento par, ele vence sempre, ele cai cupom em fevereiro e em agosto, e quando é vencimento ímpar, no caso das NTNBs, é maio e novembro. Aí, abrindo um pouquinho por mês, então aqui traz, o que a gente geralmente tem, né? A gente tem aí, por fundo, fiz uma tabela dinâmica, o número da PR, então ali, em janeiro, teve compra de título público, um pouco, a maioria foi feita em fevereiro, você caiu bem no último dia de janeiro. Tem aplicação de rendimentos e fundos resgatados, do Fundo Infra Real Estate, do Fundo RAS, repasse de compensação. Esses são só receitas, tá? E aí tem o total ali por banco e por mês. Os parcelamentos, né, que é os 3 acordos que a gente tem, o 406, 408 e o 828, ali tá errado, tá? A gente vai corrigir depois, o 046 é 406, 408. Repasses das prefeituras dos servidores cedidos, de Campinas, Santa Bárbara, do Senado, Itapevi. Então, isso mostra, mais uma ferramenta de transparência, já como o André comentou, né? Qual é o número da PR, qual é o valor que foi. Aí, consultando essa APR, que a cada 15 dias está disponível no site, você consegue ver para onde está aí no recurso. Lembrando, a diretoria só movimenta dinheiro operacional. O que é operacional? Pagar benefício, pagar fornecedor, né? Aposentado, pensionistas, ativos, fornecedores, e aplicar os recursos, proveniente do Comprev, proveniente de recuperação de fundos, ou alguma outra decisão que foi tomada e foi aprovada conjuntamente com o Conselho. Mês de fevereiro, eu separei um de 2 para ficar no bom tamanho, todos receberam a apresentação, né? Quem não recebeu a gente envia também por e-mail. Só para constar, os repasses da Câmara, lembrando, todos esses documento por documento assinados, disponibilizado no site a cada 15 dias do fato. Tá? Então, você pega a primeira quinzena, a gente já sobe para o site. Segunda quinzena, a gente sobe para o site. Quem faz esse trabalho é o Marcos. A gente fez uma... que está presente aqui na reunião, a gente tem uma segregação, tá? Então, um confere, o outro faz o lançamento, o outro registra a contabilidade, eu liquido, e quase 4, 5 pessoas para fazer uma operação para não ficar só uma pessoa autoriza, confere e paga, que é onde tem chance para erro, né? Pode ver que a maioria é repasse de Comprev, repasse de prefeitura, aportes, que é aquele repasse fixo, né? Conforme a lei de 2019. Fevereiro, mesma coisa. Aqui no Fundo Santander, do que faltou do mês de fevereiro. Fundo de março, as aquisições de títulos públicos, aí a gente vai ter tanto a entrada como saída. Por isso que tem aquele volume, contabilmente a gente tem que registrar o volume que resgatou e o volume que aplicou. Os demais repasses, então você pode ver que tem um padrão, né? Geralmente o quê? As receitas, né? Repasse da Prefeitura, repasse da Câmara, repasse dos entes que têm servidores cedidos, Câmara de Santa Bárbara, Senado Federal, Comprev e eventual recuperação de fundos quando elas são possíveis, né? Mesma coisa em abril, aporte Prefeitura de Paulínia, aplicação do Fundo Infra Real Estate, a amortização TMJ, Fundo RAS, repasse Comprev, repasse Câmara, o convênio de perícia médica, tem também a Prefeitura de Santa Bárbara. E a gente sempre procura fazer ao final do dia, para não deixar dinheiro, recursos na conta, para não ficar sem rendimento, né? Pelo menos um CDI, que é o fundo de zeragem, que a gente chama, tá? CDI, com fundo de títulos, eis que ele seja de zero, porque eu aplico esse recurso e eventualmente já tenho depois, quando eu precisar fazer pagamento, é mais fácil eu ter recurso líquido para fazer o pagamento. Aporte Câmara, mesma coisa, tem um padrão no trabalho que a gente faz. E o último mês de junho, os aportes Câmara, Prefeitura, Caixa Econômica, Comprev. Aqui, então, a gente tem aqui qual é o banco, qual o fundo, qual a origem, né, no caso da aplicação, qual é o número dessa PR, qual é o valor. Entrando no site, você consegue conferir, se precisar de CNPJ, mais informações. No caso, sempre está sendo eu e o André, o Marcos lança, o William, contador, nosso registro, operação contabilmente. Eu liquido, o André também. Então, nós 4 acabam fazendo uma conferência
em grupo para não ter chance de erro. Os resgates, que são as saídas, né, também estão agrupados. Coloquei em tabela dinâmica, fica mais fácil, que são bastantes documentos. Destaque novamente aí para fevereiro, foi 400 milhões só de títulos públicos, tá? Uma parte sendo comprada em março, a gente já consegue identificar. Em janeiro tem aí por banco, a gente volta a ver, a gente trabalha bastante BB, com entrada de fundo, nosso aporte está lá, Caixa Econômica e Santander. Basicamente esses 3 bancos aí. O TMJ acabou ficando como banco, que seria o Banco Paulista. Como a gente não trabalha, ficou TMJ por causa da recuperação de fundos que teve, né? Em janeiro, mesma coisa. Então, o que a gente paga de importante, de grande? Isso que é importante, eu acho que a gente aproveitar e bater esse papo. A retenção do imposto de renda, todos os recursos, imposto de renda de todos os servidores ativos, pensionistas e aposentados, a gente repassa, tá? Essa aqui é em torno de 1,7 a 2 mil. Já cresce a folha, cresce, dado que a tabela de imposto de renda não foi reajustada, né? Qualquer aumento que tiver, mesmo que seja reposição de inflação, se aumenta o valor a se recolher, a gente paga esse recolhimento para a prefeitura. Fundo fixo de caixa é o recurso de caixinha, a gente está até reduzindo para 2 mil, acho que a partir do mês passado, conforme a necessidade, não chega nem a gastar isso, é muito pouco que a gente usa. Aqui tivemos aquisição de títulos públicos, foi de 50 milhões em janeiro, tivemos pagamentos de empréstimo consignado, esse é o valor dos empréstimos que os servidores têm. Então, o Instituto Convênio, como é que funciona? Ele retém os empréstimos à parcela de todos os servidores e manda para os bancos, tá? Então, a gente vai reter empréstimo de consignado da Caixa, vai ter de Santander, de Sicredi. Aí tem folha, é um outro grande valor que que sai no mês, né? 10, no mês de janeiro foi 10, 267. Fornecedores, software, sistema, compras, a alocação que tem dentro do Instituto, e guias de retenção. Então, assim que abrir a PR, quando abriu a PR de resgate, a gente vê que está discriminado, né? Qual é o valor, para que está sendo, quem está pagando, que é os contratos autorizados, por isso que a diretoria traz toda a renovação. Hoje é um bom exemplo também na ata, que tem algumas renovações para se discutir. E a gente basicamente paga o quê? Os benefícios dos pensionistas, os servidores e os contratos que foram autorizados, né? Nossas saídas basicamente são essas. No mês de fevereiro teve bastante aquisição de títulos públicos, né? Tivemos por 100 milhões de um mês, depois do 199 no início do mês também. Pagamento dos empréstimos consignados da Caixa, amortização do fundo TMJ com uma recuperação. Ele sai como resgate, né? Resgatei do fundo para depois entrar numa aplicação. E a mesma coisa uma boa recuperação também que teve no fundo Tower de 770 mil. Pode olhar, em geral, é um padrão que a gente tem basicamente em cada mês, né? Aqui de fevereiro, pagamento de 13º, pagamento de fornecedores, pagamento de folha, que é o grande valor aqui embaixo, ó, esse 0,63, 10 milhões 403, que é o maior gasto que a gente tem custo que a gente tem no mês. Para o mês de março, mesma coisa, tivemos aquisições, né? Resgata do fundo BB Previdenciário Perfil para aquisição de título público, essa finalidade, resgatou desse fundo. A finalidade é comprar títulos públicos, pagar, olha aqui como é que está em março o valor do imposto de renda, 1.711.000. Esse valor a gente paga e volta para o ente, tá? Caixa Econômica Federal, ajustamento fixo, já for menor, recuperação, resgata do fundo com aplicação em outro fundo depois. Recuperação também no Infra Real Estate, menor, mas positivo, é recurso no Caixa do Instituto. Pagamentos de fornecedores, quando são dias diferentes, a gente faz uma PR para cada resgate, tá? Acho que é importante falar isso. Então, de repente, no mesmo dia, ou em 1 ou 2 dias, vence 10 fornecedores, a gente consegue pagar, são valores pequenos, não vão perder rentabilidade, a gente faz o pagamento com uma PR só. Aí, dentro da PR, vai ter discriminado fornecedor por fornecedor, de valor por valor. E quando vocês veem duas, vai fornecedor 2001, 558 no outro, depois paga o aluguel, porque era 11.935.
O que é isso? É porque saiu em dias diferentes. A gente, cada resgate, cada saída de caixa que tem no fundo e cada entrada de caixa, a gente tem que fazer um documento daquele. Então, a gente procura o quê? Aglutinar, pelo menos as contas que estão bem próximas, para evitar fazendo um monte de saída, que não ia chegar para analisar e aqui ia ter 250 PR por mês para analisar e até, né, em termos de transparência, acaba complicando. Então, é melhor reduzir isso daí para deixar menos APRs possíveis para ficar mais fácil de se fiscalizar. Então, temos aqui, por exemplo, um exemplo aqui, ó. Teve um RPV para a gente pagar, 1.568, fornecedores, mais os tributos, né? Conforme o fornecedor, a gente tem que fazer a obrigação acessória e reter o tributo. E, mais uma vez, aqui as folhas maior, que é o resgate para pagamentos, 10.709.497. Mais uma recuperação do TMJ de 110 mil. Em abril, a gente já tinha comprado bastante dos títulos, né, em fevereiro e março. Em abril já volta a ficar mais o ambiente normal que a gente tem no Instituto. Resgate para consignado, resgate de fundos devido à aplicação, pagamentos de fornecedores, pagamentos de imposto de renda, folha, nosso grande, para ter uma ideia, é a principal conta que a gente tem, tá? Em outras palavras, acho importante, isso que a gente está mostrando as saídas, só tiveram essas saídas e não tiveram outras saídas, tá? Acho que é importante reforçar isso, que aí você consegue controlar todos os fundos aí que a gente tem no Instituto. Maio, mesma coisa, já observa que a folha aí, cadê a pagamento da folha? Foi para 11.499. Também tivemos aí o imposto de renda, foi para quase 1.800. Junho, mesma coisa, o grande pagamento aí foi a folha, aposentadoria e pensões, 11.400.000. A gente já vê também que o... Em junho também teve foi em junho, não, foi julho. Em julho também o pagamento de imposto de renda, como teve os reajustes, aumenta o valor do imposto de renda, né? Já foi para 1.900.000, dado que a tabela de imposto de renda não está sendo atualizada. E é isso, tá? É um resumo para a gente tentar mostrar, né, que é uma PR. Todas estão aqui, você consegue saber todas as entradas e saídas do caixa e também pelo próprio site, tá? A gente tem uma de resgate aqui. Aplicação. Aqui, ó. Aqui é a publicação. Vou pegar essa aqui só para mostrar. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Então, temos aqui, ó, uma PR a 187/2022. Foi 7 de julho agora. Teve 10.317. O que foi isso? O repasse da Prefeitura de 9, mas a Prefeitura está pagando de duas contas, tá, para fazer o repasse total, mais o reembolso daquele convênio de perícia, e mais a conta administrativa, né, que a partir de julho a gente foi obrigado a começar a separar, conforme teve avaliação atuarial, em duas contas. Então, a gente separa o valor mensal para fazer custeio administrativo e de custeio previdenciário. Então, aqui foi legal que ela demonstra a PR no dia só. Como entrou todos os recursos nesse mesmo dia, só foi uma aplicação, entrou de vez, e explica certinho qual é o valor total por cada tipo de conta. De qual fundo que foi, CNPJ, o segmento desse fundo, quem liquidou a operação, quem que autorizou a operação. Acho que isso é importante, né? Então, mais uma vez mostrando, tá em nosso site, quinzena por quinzena, tá? A gente faz questão disso, a gente está estudando futuramente deixar isso real time, tá? Assinou, já vai automaticamente, estamos tentando adaptar aí, futuramente, é uma ideia. Mas só mostrar para vocês aqui, fica no site, né? Então, Pauliprev, Portal da Transparência, formulários APR. E tá aqui. Certinho. 15 em 15 dias consegue ter acesso a toda a movimentação do Instituto. Acho que é só isso que eu gostaria de apresentar. Deixa eu até fechar minha tela, para não conseguir me ver. Não sei se o André quer comentar mais alguma coisa. André, quer falar alguma coisa? O Douglas prefere que façam os questionamentos até durante a apresentação, né, Douglas? Isso, e como eu coloco tela cheia, eu não consigo ver ninguém, tá? Então, assim, se fizer levantar a mãozinha, não mostra para mim, que eu coloco para ficar em tamanho bom para todo mundo poder ver. Mas a gente viu que ninguém questionou nada até agora. Eu vou colocar aqui, eu vou pedir o André, quer falar alguma coisa aí?
Eu só teria só a complementar. Então, vocês viram que, assim, eu fiz a introdução, aquela apresentação inicial, o Douglas fez a parte técnica. Essa é a movimentação operacional baseada nas aplicações e resgate para as nossas despesas, que compõem, de fato, aquilo que vocês já tiveram como apresentação do último relatório gerencial quadrimestral. Quando o Amadeu fez aquela apresentação daquelas despesas, aqueles quadros todos, discriminado por despesa com folha de pagamento, pessoal, contratos, é esse esquema financeiro que promove todas aquelas despesas segregadas por área. Então, o que nós fazemos? Nós faremos com vocês, de fato, as apresentações segregadas em vários movimentos diferentes, em vários relatórios diferentes, para que vocês tenham cada vez mais conhecimento sobre a estrutura organizacional e administrativa e gerencial da autarquia, segregando por assuntos que nós achamos importante que o Conselho, inclusive, delibere, ratifique ou não, aí fica a critério dos conselheiros sempre, mas que entenda o que significa, né, a ratificação da autorização das aprovações das movimentações operacionais semestrais. A gente pode tratar disso semestral, mensal, anual, de acordo com, claro, com as perspectivas de reunião, de otimização, mas sempre lembrando que é importante que os conselheiros participem, tenham o conhecimento, tirem as dúvidas, para que a gente possa esclarecer, sempre lembrando que nós temos uma proximidade de conversar cotidianamente e tirar dúvidas, mas quem nos assiste precisa ter, pelo menos, a confiança de que nós estamos trabalhando em conjunto, estamos cuidando dos recursos da autarquia e procurando dar cada vez mais transparência, legalidade e rentabilidade àquilo que a gente operacionaliza. Porque, do contrário, por exemplo, só exemplificando, a gente podia pegar essas despesas que vocês viram mês a mês, que são despesas que nós vamos ter, e sempre a maior despesa nossa será de folha de pagamentos, como vocês puderam observar, e fazer uma APR no início do mês, deixar esse valor reservado o mês todo, né, sem nenhuma rentabilidade, é o que a gente chama de conta de zeragem. A nossa opção é por não fazer isso, porque por menor que seja a rentabilidade, pelo menos a gente está acompanhando, né, com a rentabilidade desses recursos, a manutenção do poder aquisitivo do nosso dinheiro, que é nosso, é do nosso segurado, com finalidade específica, dinheirinho carimbado. Então, fazendo dessa forma, dá um pouco mais de trabalho para a gente gera mais documento, gera mais discussão, mais apresentação, mas a gente garante, além de transparência, uma rentabilidade mínima. E, semestralmente, nós traremos para vocês essa questão das despesas operacionais, assim como a cada relatório, nós traremos a exemplificação dessas despesas, quer sejam nos relatórios gerenciais, no relatório de governança que vai ocorrer uma vez por ano, e em tantos e quantos outros relatórios ou informações que nós pudermos trazer para vocês. Tá? Era só para formatar isso, nós ficamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer. Ok, conselheiros, então, alguém tem alguma colocação a fazer, alguma pergunta, o André ou o Douglas? Senão eu vou colocar em votação. Então, vamos colocar em votação a ratificação semestral quanto à autorização das movimentações financeiras de caráter operacional, que foi item de pauta no dia 24 de janeiro de 2022, que hoje nós temos em 4 aqui só, né, Sandra? Nós estamos em 4 e a maioria são novos, né? Então, nós votamos isso lá em janeiro, dia 24 de janeiro, nós votamos esse item. E vou colocar em deliberação, então, para todos. Edson. Aprovado. E só reforçando, como o André disse, o Douglas também falou, todas as informações estão no portal da transparência, né? A composição de todas elas. Aprovado. Justamente. Eric? Aprovado. Fabiano? Aprovado. Fábio? Aprovado. E parabéns pela apresentação, bem explicativo. Sandra? Aprovado, Edu. Só para constar, é que essa apresentação, essa deliberação também é semestral, né? Então, em janeiro, a gente já havia feito, e aí agora, novamente, que vai ocorrer sempre semestral, né? Então,
mas está aprovado, tá? Bem lembrado, Sandra. Obrigado. Silvio. Aprovado, e agradeço ao Douglas. Eu ia só levantar a questão da PR mesmo, mas ele detalhou e já reforçou e está tranquilo. Obrigado. Aí, velho, toda apresentação é assim, é bem legal, gostosa de você ouvir e entender. Solange. Aprovado. Vanisa. Aprovado. Aprovado por unanimidade, então, item 2 da pauta. O item 3 da pauta é a apresentação sobre as perspectivas da rentabilidade de título público ante a viabilidade de aquisição a partir do marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião ou com agendamento para reunião extraordinária, de acordo com a ata do Comitê de Investimento encaminhado previamente. A gente tem as atas, todos acho que deram uma olhada lá, as atas do Comitê de Investimento, do qual o Douglas faz parte desse Comitê de Investimento, e ele que vai apresentar esse item 3 também. Então, é o diretor financeiro do Pauliprev e membro do Conselho, membro do Comitê de Investimento. A palavra está com você, Douglas. Voltamos. Lembrando que também o Comitê de Investimento está junto, que está ouvindo, está acompanhando, tá? Vamos falar um pouquinho de cenário, a sugestão, né, de título para decisão hoje ou posterior, para o Conselho entender melhor. Eu acho que é importante a gente entender bastante o cenário, como é que está e que oportunidade que surgiu nos últimos dias, tá? Com essa conversa de golpe, essa conversa de 7 de setembro, a farra que foi dos embaixadores aqui no Brasil, né? Tudo isso pega mal para o mercado, ele precificou. Vou mostrar algumas taxas para você que a gente vê, taxas de mercado e MIMA, e bater um papo em aspecto geral. Consegue ver minha tela? Coloquei tela cheia aqui, então se alguém for precisar ter alguma dúvida, pode interromper, tá? Que eu não consigo ver ninguém, porque assim a tela fica boa para todo mundo enxergar. Então, o que a gente tem, né? Desaceleração, ameaça da representante da Câmara americana, visita a Taiwan, China avisando que pode enterrar inimigos invasores, piora dessa recessão que vem vindo, dessa visão sobre a recessão que vem vindo, a probabilidade de recessão, estão falando em recessão tanto nos Estados Unidos como na Europa, tá? Estados Unidos, apesar de estar com uma taxa de desemprego mais baixa, está tendo muita troca de emprego, os salários estão nas alturas, a inflação está em torno de 9%, maior dos últimos 41 anos. Na Europa está acontecendo a mesma coisa. Tem questão de recessão a nível global, a questão no Brasil, porque a gente já vai ver o preço das commodities, como é que elas se comportaram bem volátil, né? É o nome correto, eu ia falar maluca, economicamente é volátil. Então, trazer um pouco desse mercado indicador por indicador, né? Aqui algumas capas de jornais, Wall Street Journal, Financial Times, jornais chineses, jornais russos, que eu tenho que dar uma olhada, para ter uma opinião diferente, né? Para ter uma noção. Então, começando o Focus, né? O último que saiu, né? Ele sai na data de sexta-feira, foi publicado hoje pela manhã. A gente vê que o mercado, basicamente, a média, né? Lembrando, o que é o Boletim Focus? É uma média de 130, 140 casas, tá? Casas que a gente fala, casas de investimento, bancos, que tenham equipes de análise macroeconômica, eles fazem uma expectativa em relação aos principais indicadores do país. Para esses 4 focos, né? 2022, como é que termina o ano, como é que termina 2023, 2024 e 2025. Então, a gente vê aqui que IPCA, eles estão acreditando, né, que na média dessas casas, tá? Não quer dizer que todas, não, é a média dessas visões, projetou para 7,15 IPCA, que eu acho bastante difícil, ainda a gente está na casa dos 12, né? Apesar de ter o impacto da gasolina, com a redução do ICMS, a queda do preço do petróleo devido a esse medo de recessão, guerra na Ucrânia, que não acaba, né? Que é um assunto que a gente já vem falando esse ano todo. Agora o estranhamento está se acirrando entre China e Estados Unidos. Aí é cachorro grande, né? Envolve. Por que é um problema? Se a China vai para uma guerra, ela para de consumir, ou vai consumir que tipo de produto o país produz? Olhando aquele olhar bem
Douglas, é uma guerra, você está preocupado com isso? Não, estou olhando só economicamente, né? O Douglas não quer guerra, tá? O Douglas está triste com os juros subindo. Isso é ruim para o país, estoura a dívida, fica tudo mais caro, arrebenta todo mundo. Não é saudável. A gente está olhando só se a taxa de juros vai ter esse investimento a mais ou não. Não me tenham como um cara frio, pelo amor de Deus. Então, vamos tentar olhar a análise dos dois lados. Eu quero fazer uma provocação aqui, que é uma coisa que eu sempre brigo, né? O mercado faz essa projeção. Eu vou abrir uma outra tela aqui para vocês, só para ter uma ideia. Estão conseguindo ver minha tela agora? Sim. Esse daqui é de 15 de maio de 2020. Só para a gente fazer um exercício. Eles estavam prevendo, lá em 15 de maio de 2020, que o IPCA em 2021 seria 3,40. Olha só que engraçado esse exercício. Então, assim, Douglas, é uma referência, o Boletim Focus do Banco Central? Você tem uma justificativa, são grandes casos. Mas olha que eles estavam prevendo lá em 2021, 2 meses depois da crise. Então, você tem tanto isso como isso aqui, ó. Olha a Selic que eles estavam projetando para finalizar 2021, olha 2022. Enquanto a gente está em 13%. Só para mostrar o quanto é difícil ter uma visão, o quanto é difícil querer vender futuro, tá? Não tem como. Talvez até comentei com vocês que eu vi no Economista, né? Prever é difícil, ainda mais quando se trata de futuro, né? Tem essa dificuldade. Eu quis trazer para vocês aí uma análise feita em 2020, lembra? Em março de 2020, né? No Brasil, o Covid esperou o carnaval. Aí, assim que acabou o carnaval, o Covid estourou, né, no nosso país. Aqui foi assim que aconteceu. E aí, mais ou menos 2 meses depois, teve queda da Bolsa, mesmo já sentindo um pouco de crise, olha o que eles estavam prevendo, né? 4,5% de Selic para 21, 3,5% de IPCA, e hoje a gente olha e vê que não balela, não tem como, não dá para você ficar adivinhando muito perto. Então, assim, é uma fonte de consulta para ter uma noção? Sim. É a verdade? Não. É só para você ter uma ideia de termômetro, tá? Por isso que até o Focus é a mediana das expectativas de mercado. Então, por exemplo, a média foi 7. Alguém está batendo na tecla que vai fechar o ano em 6. Eu não sei como. A gente já vai ver como é que está o IPCA, mas ela é cadastrada no Banco Central, ela comprovou que tem uma equipe de macro e ela pode fazer a projeção dela. Câmbio é um dos mais difíceis de acertar, tá? Até a gente estava num evento, teve em Campinas, o economista-chefe do Banco do Brasil, com vários RPPS. Ele comenta, né, que começou a bater 5,50, 5,30, ele estava a 5,90, ele falou, tira 40 centes, né? Depois voltou a subir, ele falou, a dificuldade, você vê que foi meio no olho a análise, né? A gente acaba achando que tem uma metodologia, e às vezes nem sempre é assim, tá, gente? Tem uma metodologia, tem essa dificuldade, é um termômetro. O Focus falou isso. Acabei de mostrar para vocês, há 2 anos atrás, que eles projetavam para 2022, que está totalmente descasado, porque a gente sabe, o dia da manhã, a gente sabia que estava sentindo a pandemia, não sabia que ia ter guerra, estamos em ano eleitoral, e ajuda a ter mais uma dificuldade. Trago para vocês o IPCA, desde janeiro do ano passado, de 2021, tá? Essa linha vermelha para cortar 2021 e 2022, para ficar mais fácil de ler. Então, o mensal, a gente tem aí, sai de uma base de 0,25, 0,3, às vezes 0,8, a gente passa para 1,5, 1,60, 0,67, o último aqui em junho. No ano, né, a gente vê que fechou o ano de 2021 com 10,6, a gente já está em 5,48 no meio do ano. Quando eu falo de fechar o ano, né, o que acontece? No fechamento, os últimos 12 meses tem que acompanhar o de dezembro. Então, a gente vê o quê? A curva ascendente. Então, a gente estava lá, fechou o ano com 10,06, a gente fechou junho com 11,88 de IPCA, nos últimos 12 meses. É sempre pegar junho, mais 11 meses para trás, é isso que se refere a 12 meses, tá? E no ano, é só 2022. Essas são as diferenças. E no mês, para a gente ter uma noção. Então, a gente vê que com a inflação está descontrolada, a gente tem uma questão de recesso aí pela frente, até a gente vai ver daqui a pouco os dados do petróleo. Mão de obra especializada, consumo, está tendo muita poupança, tanto na América como na Europa, os que conseguem fazer poupança, em vez de ter gasto, porque
Ele não sabe se vai ter guerra, então ele não vai gastar, ele gasta itens essenciais, ele mesmo que ele tenha muita poupança alta, a poupança americana é grande. Então, a pessoa não sabe se vai ter o contra-cheque no mês seguinte, ela guarda, em vez de gastar. É isso que eles estão fazendo. E, por outro lado, está tendo um movimento no mercado de trabalho, até vou compartilhar a opinião desse economista, até os meninos do comitê estavam juntos, ele coloca uma coisa interessante, essa diferença de perfil. Tem suas qualidades, tem seus efeitos, não é isso que eu quero só trazer essa mudança de mentalidade. Enquanto na nossa época, dizia ele, o senhor de 60 anos, na minha época, para trabalhar era pelo dinheiro, quanto você mais me pagar, mais eu trabalho, ponto. Hoje a mentalidade dos jovens já é diferente. Eu quero ser realizado no trabalho, eu quero ter benefícios, eu quero uma série de coisas que preenchem até mesmo a existência de vida, vamos dizer assim, para me sentir bem para produzir. Então, tem essa mudança na média, né? Lógico, cada um tem um perfil na média e o mercado, às vezes, não sabe, não está sabendo como lidar com isso. Então, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos está tendo bastante, apesar dos 3,5%, que é a taxa de desemprego dele, né? Comparado a 9,8%, 10% nossa aqui, mas lá a renda aumenta, né? A nossa que diminui a renda, diminui só o percentual de desempregados, mas a massa salarial, ou seja, a qualidade desse emprego só diminui. Isso é péssimo, isso é ruim. Você abriu uma MEI hoje, por mais que você nem tenha registrado faturamento geral desempregado, bom, isso é um detalhe, mas como é que vai se enxergar essa modernidade da relação de produção, né? Se eu estou aumentando o salário, aumentando o benefício, não consigo, as pessoas que querem sair, ir para outro e buscam o seguro-desemprego, isso que está gerando uma preocupação. Então, quem tem recursos não está gastando, aí você já começa a fazer um efeito dominó, né? Por exemplo, a gente viu aí que a produção de veículos, a do chip, é super importante, está em excesso de materiais devido à guerra, devido ao desarranjo na produção mundial. Porém, se você é uma fábrica, você vê que tem uma recessão pela frente, você já começa a pisar no freio na produção, você não vai sair para também produzir e fica com o chip parado na mão. E isso se aplica a todos os setores. Então, uma coisa vai levando a outra. Quando é para melhorar isso é positivo, quando é para piorar isso acaba amplificando esse efeito de negativo, tanto positivo como negativo. E no caso que a gente está no momento negativo. Alguns já preveem, esse aumento de juros americanos que a gente teve na semana passada, já preveem que isso vai gerar recessão, e fala-se em torno de 5 a 6 meses, porque é mais ou menos esse delay que o Banco Central trabalha. Ou seja, eu aumento a taxa esse mês, eu conto de 5 a 6 meses para me conseguir começar a ver os efeitos do que eu fiz, por isso que tem essa diferença. Então, você tem uma inflação de oferta, ou seja, tem poucos ofertantes, faltou matéria-prima, levou os custos, aí você começa a restringir os recursos através do aumento de juros. E isso acaba virando uma coisa, meio que um remédio diferente pela necessidade. Isso tem impacto, por isso que estão prevendo mais ou menos em torno de 6 meses, ou seja, final do ano e início do ano que vem, mas segundo semestre já vai começar a ter sinais de recessão. Além de que, lógico, estranhamente, a gente comentou com vocês que tinha uma estratégia americana na guerra da Rússia. Quem vocês acham que tornou-se o maior exportador de gás natural para a Europa? Os americanos. Então, assim, lá a briga agora está energia, vai voltar, não vai voltar, voltou parcialmente depois da manutenção do Nord Stream, mas ainda não está definido, né? Está tudo jogo de chantagem, né? Vocês querem o gás, mas você também manda armamento. E pior, né? A corrupção está do nível dentro da Ucrânia, se for no jornal estrangeiro que estava lendo, cita fontes, tudo, que armas da Ucrânia estão sendo achadas no Oriente Médio. Armas fornecidas para a Ucrânia estão sendo contrabandeadas para outros países, para vocês terem uma ideia do grave que está lá. Em vez de ir para a guerra, para aquele propósito que aquele país está fazendo, está sendo desviada para outras guerras e estão conseguindo identificar que estão saindo da Ucrânia e não indo para a guerra para a Ucrânia. Só para ter uma ideia da dificuldade, um pouco como é que está. Vou trazer um pouco aqui, bolsa. A gente começa aí o Ibovespa no ano com 104, 105, chega a abril de 2022, vai a 120 mil pontos, vamos estourar a boca do balão, aí começa
né, desde fevereiro a gente começa a ter a guerra, há uma saída de recursos dos países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, no politicamente correto, vem recurso do Brasil, começa a mexer no dólar, só que a gente começa a ficar mais acirrado com a pressão eleitoral. E isso impacta, né? Ora positivamente, ora negativamente, depende aí do fato novo que acontece. É sensível assim? Porque se trata de um mercado que tem valor, lógico que tem bens produzidos, tem empresas com bens de valor, mas é de alta volatilidade, especulativo. É um mercado para você investir sem prazo para sair, mas pode ter a chance de ter bons retornos, mas tem que ter muita paciência e tempo para conseguir captar esses retornos. Então, só para ter uma bolsa, a gente basicamente, no ano de que começou, né? O que começamos em 1 de janeiro, a gente está numa perda em geral aí na bolsa de 2%. Nossos fundos aí de ações variam um pouco, porque nem todos eles seguem o Ibovespa, tá? Eles não são um espelho do Ibovespa, a gente investir em fundos e ações ativos para que eles superem o Ibovespa. Mas só trazendo o cenário aí, com destaque ao pico, que foi 121.570 em abril. Sendo que se a gente olhar ali alto nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano, a gente vê que já teve pontos até de 125 mil pontos no ano passado, tá? Desse período até agosto de 2022. Aqui, estranhamente, mostrando um pouco o petróleo para vocês, está em cima o Brent, que é do norte da Inglaterra, e o WTI, que é o de fracção lá dos Estados Unidos, petróleo americano, né? Então, a gente vê que hoje caiu 5%, esse valor é de hoje, dos últimos 5 dias. O WTI trouxe aí do último 1 ano, para a gente ver o que é especulação, né? A gente vê que começa em 2022, ele está em torno dos 80, estoura com a guerra, né? Isso aumenta a busca, porque é o maior produtor mundial, tanto é que, como a gente já comentou em reuniões anteriores, volta o diálogo com a Venezuela também. Aí volta a ser interessante ter a Venezuela, né? Como é que são as coisas, não que ela não esteja vendendo no mercado negro. Você pega também óleo russo, para vocês terem uma ideia, né? A China estava comprando o petróleo bruto a preço com desconto, refinando e pondo no mercado, tá? Então, na minha humilde opinião, essa estratégia americana de boicotar os russos foi por água abaixo, é tudo furada, só gera mais recessão ainda, só piora a guerra em vez de melhorar. Um pouco do petróleo. Douglas, por que petróleo? Por que a gente está falando de petróleo? Porque petróleo encarece tudo para a gente. Tudo que depende de transporte encarece para a gente. Por isso que é importante ter uma noção do petróleo. Dólar americano, então a gente começa lá no ano, tá? Esse WTI que a gente vê na tela, que é year to date, desde o primeiro dia do ano até o dia de hoje, o dia que você está pegando a cotação. Então, a gente começa com 5,60, entra aquele capital estrangeiro por volta de abril, entra dólar no país, bate 4,60 e volta a 5,20. Porque, como não sabe para onde vai, a gente corre para os americanos, que a impressora do dólar está lá. Eu acho que essa é a marra mundial que os países estão, na minha opinião, felizmente, tentando sair. Mas isso é só uma opinião minha. Que eles têm a impressora, então na hora que você consegue ter o melhoramento do preço, piora o câmbio. Na hora que melhora o câmbio, piora o custo. Então você acaba ficando preso nessa rede. É o que a gente chama de globalização. Lado bom e lado ruim também, né? É importante dizer isso. Isso encarece tudo, né? O que a gente faz aqui no Brasil, muitas matérias-primas a gente não produz, a gente compra do externo, né? Desde fertilizantes, borracha, trigo, massa, tudo. Além do próprio petróleo, né, que está em dólar, sobe lá fora, a nossa política, a empresa hoje já tem uma política privada, né, não preza o mercado doméstico, e acaba impactando toda a vida da gente. Bom, falar um pouco dos títulos. Como é que está? Por que a gente trouxe essa conversa? Aqui tem a gente curva de fechamento do intradia hoje, da Anbima, tá? 6,11, isso foi o intradia. O que acontece? Ele reúne as taxas de títulos públicos, CNTNB, ali os prazos. Acaba não ficando legal de ver aqui, mas os prazos em dias úteis, então mais ou menos para 3 anos, que é 2025,
que é o que a gente pode adquirir com tranquilidade, que não vamos precisar desse recurso, se assim for aprovado. E começou o dia hoje, ao meio-dia, tá? Ele começou a cotação a 6,07, estava 6,11. Nessa tela em preto aqui, do lado direito, vencimento, 25. Esse vencimento dos títulos 2023, quando é ano ímpar, ele vence dia 15 de maio, e quando é ano par, ele vence 15 de agosto. Isso para a NTNB, que é o que nos interessa para a gente ter título travando o meta atuarial. Então, dia 25, a cotação ele estava pagando o quê? IPCA mais 8. Douglas, vamos pegar correndo, só que calma. Esse já vence em maio, daqui 10 meses, não dá nem um ano. Se a gente esperar 2024, dá IPCA mais 7. E se pegar em 2025, dá IPCA mais 6,56. Esses preços eram de mercado, consultas durante o dia, varia bastante, tá? Pode imaginar, sim, que o preço de título é parecido com o preço de ação, varia bastante, então, determinado tempo do dia eu consultei, estava assim. Tem vários operadores, a gente, e aí, como é que tá os preços? Ele manda uma tela, foto numa tela, para a gente ter uma noção. Hoje, essa mesma consulta caiu um pouco o mercado. O risco de recessão se acaba, até as falas do presidente, futuro candidato a presidente Lula, trazendo essa conversa com o Exército, mostrando que não está esse bicho de 7 cabeças, diminui um pouco essas ânsias, aceita juros um pouco menor. 2023, na data de hoje, 1 de agosto, ou seja, IPCA mais 7,65, 2024, 6,58, 2025, 6,11. São dados do mercado, esse 1 de agosto, coletado hoje pela manhã, tá? Hoje pela tarde, perdão, esperei até um pouquinho mais tarde para ter a menor taxa. Aí, só reforçando, né? Nossa meta atuarial, segundo o nosso período atuarial, 4,91, a gente fixou na política de investimento 4,90, a gente pode ser menor, não pode ser maior. A gente fez 4,90, que estava uma duration do nosso passivo do ano passado de 19,5, 19,4, pode ser redundar para 19, dava 4,90, para esse ano aqui vai ir para 4,91, então a gente manteve 4,90, que está menor. Importante, projeções atuariais, tá? Se tiver projetado o pessoal que vai aposentar no início, abril ou maio, a gente fez a apresentação, a gente tem um deslocamento, o pessoal está preferindo, até para não perder os auxílios, né? Se aposentar mais tarde. Então a gente tem aí o atuário baseado no censo. Se todo mundo se aposentar assim que puder, a gente espera essa receita, essa despesa para os próximos 4 anos. Para que isso? Para a gente mostrar que a gente vai ter recurso disponível, que a gente pode se comprometer, pelo menos até 2025. Lembra que o foco até 2030 já compramos 500 milhões. Está garantido até esse prazo, a gente está só vendo a possibilidade de estender até 2025 mais uma parcela, igual a gente vai mostrar a seguir. Gente, mas a portaria da SPPREV, aqui a gente está usando essa, a outra a gente estava usando a 1467, já mudou agora no meio do ano. Não, calma, esses dados estão até junho, 30 de junho tem validade, tá? Então, sugestão de aquisição do Comitê de Investimento. NTNB, porque ela é o que os referencia na meta, tá? A gente está vendo que tem cenário de recessão, cenário de guerra, não dá para dizer que a inflação vai cair para aqueles 3%, 4%, tá? Porque daí, senão você, de repente, compra a taxa de título público com taxa fixa. A gente não tem essa certeza. Se acontecer, aconteceu no último ano. A gente está vendo uma inflação alta. Recessão, ela serve tanto para a demanda como para a oferta. Provoca também inflação, desemprego com inflação, que é o estagflação que a gente chama. Está muito incerto esse futuro. Então, a gente não tem uma tranquilidade de falar, vou pegar aqueles 12% que tem lá, 12% a 13%, que é suficiente. Não conseguimos afirmar isso, tá? Então, a gente sugere o mesmo NTNB que a gente conhece, taxa mínima. Aqui é importante, a gente tem na carteira média, a gente comprou ponderado, e tá IPCA mais 5,60. Os nossos fundos também, tem os recursos do fundo, eles também compram o título público. Então, eles têm 5,80. A ideia é, se manter essa taxa acima de IPCA mais 6, o mínimo que a gente vai pegar vai ser IPCA mais 6. A gente faz disputa, tá? Pega os grandes bancos que a gente já trabalha,
até uma única corretora que a gente até é credenciado, que já operou título com a gente, teve uma briga boa, é agressiva de preço, ajuda a gente a brigar com os demais bancos para ter um preço melhor, ou seja, maior taxa para o Instituto. Então, o que a gente está sugerindo dessa vez é um mínimo de IPCA mais 6, porque a sugestão que a gente pediu é até 2025. E o valor até 100 milhões. Então, aqui, a gente pegou os outros fundos que a gente tem de renda fixa, porque bolsa a gente não pode mexer. Tiramos aqui da lista o fundo do Santander. Ele é um saldo bem menor, em torno de 5 a 10 milhões. Varia até 15, 20, por causa que entra recurso da prefeitura. O Santander é o que detém a folha de pagamento, né? A gente depende do sistema deles, do arquivo deles para pagar os 1.600 e 1.700 aposentados a gente paga, mas aposentados, pensionistas e ativos. Então, a gente tira dessa análise porque o Santander é um fundo nosso só de zeragem, pagamento de fornecedor, pagamento da folha. Então, a gente analisou os outros 3 fundos, basicamente. O BB Perfil, renda fixa, previdenciária, que é o que onde recebe os aportes, né? Esse recurso a gente, durante os primeiros 5 anos, a gente não pode usar esse recurso de aporte. Então, é um excelente fundo para a gente usar praticamente todo o fundo que tiver, né? Porque a gente não pode pagar benefício enquanto não der 5 anos. O Gestão Estratégica é outro fundo que a gente tem, e o Itaú, que é também fundo de renda fixa que a gente tem. Todos D0, só a alocação dinâmica, que o pagamento é D mais 1. Ao a gente olhar, vocês podem ver que de repente está até um pouco diferente o Sharpe que eu indiquei para vocês. O que é o Sharpe? Eu vou pegar a rentabilidade, por exemplo, dos últimos 12 meses e divido pela volatilidade, que é o risco. Qual que é a ideia, né? Só trazendo assim, o conceito de Sharpe para não ficar diferente. Eu vou trazer o conceito que eu vi isso uma vez num curso que nunca mais esqueci. Olha, para mim, pôr na poupança, eu ganho 6%. O meu risco é bem pequenininho. Vamos falar que é 1, mas a gente sabe que é quase 0. Agora, se eu cometer um crime, eu consigo também 6%. Qual que é o melhor? Óbvio, de menor risco. Então, qual que é a estratégia aqui? A gente pega o valor dos 12 meses, o quanto rendeu, e divido pelo risco. O que tiver maior valor, melhor. Ou seja, eu consigo render mais com menos risco. E se a gente olhar, como está bastante volátil os juros, sobe, desce, hoje que eu tirei esse Sharpe, já está diferente do Sharpe que eu mandei para vocês. A gente passou na semana passada, que as últimas 2 semanas a gente vem acompanhando, e ele altera muito. Então, de maneira que a gente resolveu fazer o quê? Um mix desses fundos, porque tem hora que o da Caixa está melhor, tem hora que o do Itaú está melhor, conforme o momento que eu pegar, eu acabo justificando um fundo diferente. Então, a sugestão, né? A origem dos recursos. A gente sugere, se aprovado, se entenderem que está razoável por ser título público autorizar hoje, vamos marcar uma reunião extraordinária, fiquem à vontade. A sugestão inicial, a gente retirar da Caixa Econômica 30 milhões, na próxima tela já mostra o saldo que está lá, da alocação ativa, do BB Previdenciário, aqueles recursos do aporte. Com o aporte agora no dia 5º, dia 8 de agosto, que vai ser na sexta-feira, ele vai para 35 milhões uns quebradinhos. É um recurso que a gente não pode mexer. Então, vamos aproveitar e aplicar ele, que a gente não pode utilizar ele. Não faz sentido a gente querer manter em caixa se eu não posso usar. E em torno de 35 milhões também no Itaú. Então, aqui está o saldo antes da aquisição, tá? O último extrato que a gente pegou até semana passada. Pode ter variação de sexta para cá, tá, gente? Esses fundos rendem diariamente. São marcados a mercado para assistir positivo, com pequenas variações, mas é possível sim ter. Então, a gente teria aí 202 milhões, mais aqueles 10, 12 milhões que eu comento com vocês, que é do Santander. Só que a gente não vai mexer lá, que lá é para a gente fazer pagamentos. A gente precisa do fundo D0 para fazer pagamentos. Desses fundos. E do BB, a gente tem também um outro fundo, que tem um pequeno valor também, que a gente não colocou aqui, para não zerar a posição do Banco do Brasil e manter concentração em outros bancos e não do Banco do Brasil. Então, a gente tem aqui o saldo antes da aquisição, 202. Vamos pôr mais 10, 12 dos outros demais fundos juntando. Até a aquisição de 100 milhões, a gente ainda mantém 102, 103, eu estou estimando, porque cada dia que a gente tirar essa informação tem atualização, que eu vou ter esse valor de cobertura até o vencimento de 2025. Além e como o nosso saldo atuarial ele prevê um fluxo de caixa positivo, a gente viu lá que não está saindo recurso, vai entrar mais do que sair, então esse valor é mais do que suficiente para fazer frente, mas mesmo assim, cautela, temos que manter
um valor, caso necessite, a gente tem que ter uma sobra rendendo, óbvio, né, aplicado nos fundos, para fazer eventual frente a compromissos aqui inesperados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso, gente, que eu tinha para apresentar. Não sei se alguém do comitê quer acrescentar alguma coisa. Perguntas? Ô Douglas, foi muito bem, até que reforçou alguns conceitos aí. Eu ia levantar uma questão só foi muito bem analisada essa questão, né? Qual fundo você fazer essa movimentação, né? E, ao mesmo tempo, com essa preocupação de não zerar o fundo lá, né? Para não ficar sem posição, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, né? E aí, fazendo essa análise de que você não fazer essa movimentação de um fundo que você, teoricamente, não iria mexer mesmo. Quer dizer, na verdade, não ia mexer mesmo, né? Isso, seria o fundo dos aportes, né? Porque a gente não pode até 5 anos. Como é 2019, começou a pagar 2020, 2020, 21, 2, 3, 4, só final de 2024 vai poder mexer. Então, como eu não posso, eu não posso nem falar que ele é líquido. Ele é líquido, ele está na conta, a gente deu ordem de resgate, ele resgata. Mas eu não posso fazer nenhum pagamento com ele. Nem fornecedor, nem benefício, nem taxa de administração, não posso usar ele durante 5 anos. Então, ele é um cara que o máximo que der para usar, vamos usar. E aí eu esqueci de comentar, até de pôr no slide, quando a gente coloca aproximadamente na ata, porque às vezes vão comprar título. Um exemplo, um lote de 10 mil títulos. Deu 19 milhões. Não, o conselho autorizou comprar 20 milhões desse fundo. Então, vai lá, vai ficar 19 mil, estou chutando, tá, gente? 811,2 títulos. Fica muito mais chato a contabilidade. Então, a gente arredonda. 10, 15, 20, 19 mil, 19.500, que é mais fácil para a gente ter o controle. Até porque na contabilidade a gente deixa bem clara a escrituração, fundos, recursos do aporte. Títulos, recursos do aporte. Para a gente deixar, está destacado, esses títulos eu não posso vender, se precisar vender, eles vão ser os últimos a serem vendidos. Esse que a gente tem o compromisso de não mexer. Pessoal, o André quer comentar mais uma coisa? Eu posso fechar minha tela aqui, gente? Alguém tem algum slide que eu preciso voltar? Tá tranquilo? O Douglas, é só me colocar, ver com o pessoal, com os conselheiros aqui, a proposta ficou de uma aplicação NTN-B, taxa mínima de PCA mais 6%, até 100 milhões, que são retiradas, isso? Com vencimento até 2025 no máximo, tá? Com vencimento até 2025. Isso, porque a estratégia de mais longo prazo a gente já fez. Tá. E o dinheiro vai ser retirado da Caixa Econômica, 30 milhões, 35 do Banco do Brasil, do fundo de lá, e o Itaú, 35 milhões, né? Perfeito. Essa é a proposta. Isso, com pequenas variações, tá, gente? Vamos por variação de 1%, só por causa de arredondar o lote de títulos, tal. Por isso que eu falei até 100 milhões, tá? Não 100 milhões, é que a gente tem um pouquinho de liberdade para trabalhar conforme o lote e o preço do dia. A proposta, eu acho que é uma proposta legal. Eu quero só colocar aqui que essas perspectivas que a gente tem é sempre igual, né, Douglas? É uma crise no país, é crise dentro do próprio país, no outro país, Estados Unidos, guerra, tudo isso aí sempre é a mesma coisa. O mais importante é a gente ter a rentabilidade, o que vai ser feito, né? E que a gente não tem, assim, a necessidade de ficar... E a apresentação que você faz deixa bem claro para a gente que aquilo que o Poliprev quer e aquilo que a gente também quer, né? Que é a transparência, onde vamos colocar, o que vai render, de onde vai tirar, onde vai colocar, isso que é importante, né? Então, eu vou perguntar aos conselheiros se tem mais alguma colocação para ser feita, alguma pergunta, e o André, se quer fazer alguma colocação, André. Seja um pouquinho rápido aí, por causa do nosso amigo Eric. Deixa os conselheiros se manifestarem se tiver alguma pergunta, eu só arremato no final. Ok, alguém quer se manifestar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero, Edu. Opa, pode falar, Sandra. Ô Douglas, só para refrescar minha memória, porque eu acho que eu estou confundindo os nomes.
esse resgate do Itaú Dynamic é uma renda fixa. Ele tem o Itaú Alocação Dinâmica e tem o Itaú Dunamis, que é de isso aí. ações. Beleza, já esclareceu, era essa a dúvida. Obrigada. Não, então ok, tá tudo certo então. Douglas, estudando o cenário aqui, que eu acho bem interessante, você colocou bem todas as variáveis que a gente sempre enfrenta, né? Elas sempre são recorrentes. E essa questão de você analisar o porquê dessa proposta de realocação, né? É importante quem dê uma olhadinha no material que é essa questão, porque por mais que, vamos falar aqui, né, nas ações internas, como no Brasil, você vê que há uma pressão inflacionária que está sendo tratada com um aumento de juros, taxa Selic, mas a gente vê que, ao mesmo tempo, você não consegue resolver isso porque tem toda a influência mundial, né? Então, isso leva a ter essa perspectiva de que essa inflação não vai ser controlada e a gente tem essa perspectiva de manter até um pouquinho acima da nossa meta aí, né, atuarial. Não, possivelmente, Silvio, acho que até acrescentaria que vai ter um controle forçado da inflação até a eleição. Pois é, tem isso também. Depois, porque se você está aumentando os juros para reduzir a demanda, e você vai dar uma demanda de 40 bi, que é os pacotes, os PECs da Kamikaze, da Bondade que fala, eu acho que tem que dar mesmo, tem pessoa morrendo, não dá para você falar para lá, espera a economia melhorar até dezembro, aí depois você compra um arroz e um feijão. Não, gente, é vida. Tem que fazer. Só que assim, vai ter um efeito, vai, né? Então, e aí já tem, por exemplo, alguns candidatos, não, mas ano que vem já não vai ter teto dos gastos. Eu também acho que não deve ter. Só que como é que o mercado vai levar isso? Vai subir mais juros, menos juros? Vão sair investidores? Porque os taradinhos, vamos chamar assim, ele quer vir, entrar dinheiro e vazar. Na hora que a coisa pega, ele é o primeiro a sair. Geralmente são eles que fazem a bagunça antes de sair, tá? Esse já é um lado pessoal que eu penso. Sai como os investidores, como os salvadores da pátria. Na primeira crise, eles viram as costas e vão para o país. Então, assim, é difícil pesar isso daí. Então, assim, aparentemente está tendo um controle forçado, abrindo mão de impostos, tal, vai ter uma conta a se pagar ano que vem. E como é que vai ser pago isso é uma grande questão. Como é que se vai ocorrer o processo eleitoral de forma tranquila também é uma outra questão. Por isso que a gente já tem, até para investimento pessoal, vamos dizer assim, quero investir em títulos públicos. Você vai olhar lá que tem pré-fixado, você já sabe a taxa de juros, de 12%, 13%. Só que qual que é a garantia que a inflação vai estar comportada? Vamos falar até 6%, 7%, para você ter a diferença de ganho real, para ser interessante. Não tem a garantia, isso que é difícil. Não. Até semana passada, leilões do Tesouro, por exemplo, ele não estava conseguindo pagar IPCA mais 6,5%, não tinha gente interessada. Então, tem bastante volatilidade. Por isso que a gente quer mostrar assim, é um que a gente conseguiu enxergar, dado o cenário. A gente fica, mas se a inflação for menor. Se a inflação for menor, a meta também é menor. Por isso que a gente trava, porque aí a gente dorme tranquilo, porque vai que mude o caminho, pelo menos a gente vai acompanhar a onda. Se virar a inflação de 20%, estamos travados, os recursos estão travados. Se cair para zero, melhor ainda. Vai ter zero de IPCA, mais a taxa de juros que bate a meta. A gente consegue ter um pouco de previsibilidade na carteira. Lógico, durante o ano, até estava falando para o André, durante o ano cai mercado, sobe juros, nossos títulos, por enquanto, não estão na curva, que é uma estratégia que a gente quer ver como é que vai terminar até o final do ano. Se compensa, está na curva, se não compensa, está na curva, que isso é só contabilidade. Para a gente conseguir fazer essa meta atuarial. Então, vocês vejam, janeiro, fevereiro, mais ou menos, até quase março, batendo meta. Aí começa a guerra, exatamente dia 24 de fevereiro, sei o dia, porque quando estourou a guerra, abriu taxa de juros 5,70, que naquela época estava 5,20, 5,30, a gente pegou títulos públicos também para o Instituto, a gente fez compra. Então, chega agora, começa a melhorar um pouco, do nada. Porque lá fora está pior. Meio que dá, você começa a tentar ler, tá? A gente foi nesse evento, porque aí o economista-chefe, né, que quando é muito comercial a gente não vai, que a gente está lá, o pessoal quer vender as coisas. Tem o pessoal falando de economia, então vamos lá que vai ter um aprendizado de PCE também no evento. Então foi um bate-papo legal, porque ele mostrou, a gente não sabe. E vindo de um economista-chefe da BBDTVM, com alguns TRI em administração, é muito importante você ouvir isso. Que a gente está se matando aqui para conseguir dar uma olhada.
Até o Ordem É uma comenta conversa aqui. mais realista, né, Douglas? Uma conversa Sim, mais realista. E ele falou, eu mandei baixar 40 pontos ali no câmbio de 5,90 para 5,50, que vai dar certo, aí voltou tudo, eu falei, puxa vida, não devia ter arrancado esse ponto. Então você vê que é a dificuldade, entendeu? Mas é o que a gente consegue prever, para o Instituto estar tranquilo. A gente sempre tem a opção de marcar a mercado e na curva, acho que isso aí vira uma estratégia nossa. Os ativos existem, a gente vai ter a rentabilidade contratada até o vencimento, acho que isso é importante, né, assegurar. Não vamos fazer igual outros institutos que aproveitou vender título para bater meta artificialmente. Não, a gente está trabalhando para 8 anos de meta. Hoje que a gente já está com 725 milhões em títulos públicos e vai, se porventura for aprovado, a gente vai ter mais 100 milhões só em títulos públicos. Ativo, risco, free, que se o governo quebrar, já quebrou todo mundo. Nada do resto tem valor. Aí não tem. Mas acho que é isso que a gente conseguiu fazer uma análise. Se quem quiser acrescentar mais alguma coisa. Douglas. Obrigado, Douglas. Nada. Você acha que essas taxas já estão precificadas a reunião de quarta-feira da Selic? Acho que tem chance de aumentar um pouco mais? Eu acho que já está precificado. Já, o Banco Central está bastante parceiro do mercado. Beleza. Dificilmente aí vai ter alguma... Não dá para saber magnitude, mas dificilmente um 0,5, um 0,75. Já está... A última reunião foi com viés, né? A última foi com viés. O Fed que arrancou a viés, né? Aqui manteve o viés. Então, praticamente, a gente vai para 14,25. Vai ser por aí mesmo. De 0,6 a 0,75 está precificado já. Beleza. Aí, quando morrer todo mundo, aí eles vão falar, pronto, botei a inflação a 0 aqui, mas aí não tem mais ninguém. Só um pouquinho de ácido. André, está com a palavra. Eu só vou tentar dar uma formatada, porque eu tenho muita preocupação com quem nos assiste depois lê uma ata nossa, porque assim, vocês tiveram acesso a todo o material encaminhado, a gente trata tecnicamente, mas eu garanto que assim, muito do que foi falado aqui agora parece palavra de grego para outras pessoas. Então a gente precisa trazer uma certa tranquilidade à discussão. Por exemplo, isso que o Douglas, o Fábio e o Silvio acabaram de comentar, eles estão falando da reunião que define a taxa básica de juros, e quando o Douglas fala de viés, é porque ela tem uma possibilidade, uma previsão de alta. Então, ela foi definida na última reunião com viés de alta, que deve aumentar um pouco mais a taxa básica de juros do mercado, que define a Selic. Então, é basicamente isso que tem reflexo na vida de todos nós. Então, a gente precisa dar uma traduzida, porque, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo não entendem. Bem lembrado, e é só essa formatação que eu queria dar. Resumindo, o Douglas fez uma apresentação técnica bastante interessante, e para que quem está agora aqui, que vai tomar a decisão pela votação hoje, ou marcação de uma extraordinária, é importante dizer que quando chega a apresentação para o Conselho, ela já foi exaustivamente discutida no Comitê de Investimentos, que tem total autonomia, e eu nem participo das reuniões, mas é claro que antes de encaminhar a ata para vocês, eu leio e discuto com eles, porque no final das contas, como eu que tenho que colocar o chamegão lá como ordenador de despesa, uma medida mal direcionada, uma decisão mal tomada, vai refletir diretamente na minha responsabilização também. Por isso que o nosso trabalho de entendimento e composição conjunta é sempre muito importante. Vocês aprovam uma política de investimentos definida, nós trabalhamos a aderência dessa política durante o exercício para qual ela foi validada junto à Secretaria de Previdência, discutimos cada evento, que é o que nós estamos fazendo hoje, para buscar as melhores alternativas e mais seguras, como o Douglas disse, de rentabilidade. Por quê? Se a gente procurar no mercado, a gente acha fundos prometendo rentabilidade e rendimento mirabolante. E esses rendimentos mirabolantes significam, via de regra, a história pregressa do Pauliprev. Então, a nossa obrigação é fazer com que o nosso dinheiro, ele renda, ele seja precificado naquele montante, com aquela correção que suporta a despesa projetada futuro. Isso é a questão do atuarial, tá? Então, assim, o atuário vem, faz o cálculo, projeta o quanto a gente precisa de dinheiro e define para a gente o que é a meta. E a gente corre atrás da meta.
Claro que se eu tiver uma meta de IPCA mais 4,9 e conseguir IPCA mais 10, é fantástico. Mas não é isso que o mercado oferece de maneira segura. Então, a gente sempre busca o que o Douglas apresentou, IPCA e mais acima da meta. Se a gente conseguir a aquisição de títulos públicos de IPCA mais 6, significa que a gente está remunerando o nosso dinheiro com a meta inflacionária e mais 1,1 ponto percentual acima da nossa meta atuarial, ou seja, o nosso dinheirinho sagrado, ele está valorizando mais do que a gente efetivamente precisa para aquele marco temporal. E isso tudo relacionado à suficiência financeira, ou seja, eu tenho que comprar títulos, eu tenho que investir, na verdade, porque isso é um investimento em título público baseado numa rentabilidade que nos ofereça a remuneração do nosso dinheiro para pagar as nossas despesas, principalmente a nossa macro despesa, que é o pagamento de aposentadorias e pensões, pelo período necessário, com uma rentabilidade mais do que suficiente e desde que não me cause falta de dinheiro para pagar as despesas presentes. Porque se eu faço isso, eu tenho que vender esses títulos com deságio e fazendo a aferição menor daquilo que eu poderia rentabilizar. Ou seja, eu ganho menos dinheiro, em resumo. E isso não é uma métrica favorável ao RPPS. Como o Douglas mencionou para vocês, a gente teve, nos últimos exercícios, por conta da pandemia, RPPS que tomaram a decisão de vender seus títulos públicos, né, porque oferindo aquela rentabilidade, eles batem meta atuarial, mas deixam de rentabilizar no futuro, então eles esticam o problema. Nós aqui estamos fazendo o que a gente chama de represar meta atuarial. A gente passa por um perrengue presente, inclusive com as necessidades de justificativas ao Tribunal de Contas, porque essa responsabilidade é minha, mas a gente propõe que nos próximos exercícios essas metas sejam batidas. Por quê? Embora eu tenha um déficit atuarial projetado, ou seja, vai me faltar dinheiro lá na frente pela projeção, eu tenho dinheiro hoje. Então, se eu tenho dinheiro para pagar minhas despesas hoje, eu não preciso do dinheiro agora, vou precisar lá na frente. Então, eu posso fazer com que esse meu dinheiro renda o suficiente para quando eu precisar lá na frente. Então, esse cálculo, essa continha que a gente faz, é o que o Douglas explicou aqui. A gente precisa não só tratar da rentabilidade, mas do prazo. Quanto tempo eu preciso do dinheiro? Se eu preciso de dinheiro até 2024, eu não posso comprar títulos que vencem dia 2025. Se eu tenho títulos, ou se eu vou precisar de determinado montante de dinheiro para 2030, eu não posso fazer investimentos cujo resgate esteja previsto para 2040. Por isso que vocês vão encontrar várias aquisições, vários investimentos realizados em momentos diferentes, com vencimentos diferentes, às vezes com rentabilidades diferentes, porque o mercado, como vocês mesmos estavam discutindo, ele apresenta uma instabilidade política que traz a instabilidade econômica, uma imprevisibilidade daquilo que vai acontecer no futuro, mas que nos traz a responsabilidade de decisões presentes. E essas duas decisões presentes têm que ser pautadas em para quando e quanto eu tenho dinheiro, até quando eu posso aplicar, quando que eu tenho previsão de resgate, qual é o montante a ser aplicado, com qual é essa rentabilidade. Então, esse é um exercício que nós passamos construindo dia após dia, junto ao Comitê de Investimentos, que estuda diuturnamente esses marcos. Vocês veem que, dos números que o Douglas trouxe hoje, e que eu mandei para vocês na sexta-feira, já tem pequenas alterações, porque houve a atualização, né, desses últimos 3 dias, descontando o final de semana, mas sempre acontecem eventos aos finais de semana, e o que traz é essa oportunidade de investimentos que a gente traz para vocês. Então, é uma coisa que a gente procura dar, se não a melhor rentabilidade possível do que está projetado no mercado, aquela que é mais segura, com maior liquidez, com maior rentabilidade possível, por isso que a gente sempre pactua, né? É a meta sempre IPCA e acima da meta atuarial, e se for possível, acima do que é acima da meta atuarial ainda, para trazer com bastante tranquilidade. Lembrando que, se vocês estiverem seguros com tudo que foi discutido e com o que foi encaminhado
na sexta-feira. Vocês podem tomar essa decisão hoje, podem tirar todas as dúvidas. Se vocês não estiverem seguros, a gente pode marcar outra conversa, marcar reunião extraordinária, que nós estamos aqui para votar desde que todos estejam confortáveis com as aprovações. Lembrando que isso faz parte da aderência à política de investimentos, que no final do ano vai gerar um relatório de aderência a essa política e que tudo isso vai voltar a ser transmitido a vocês e que no final, né, do ano a gente vai voltar a discutir uma nova política de investimentos em que esses assuntos permearão nossas discussões novamente. Então, vocês precisam estar informados e confortáveis quando vocês votam em alguma coisa assim. Então, era só para formatar, principalmente para quem é novo, que acho que é a primeira vez que vai fazer uma votação, tomar uma decisão desse tipo, mas também para explicar como é que a gente chega, né, nessas decisões, nessas proposituras de investimentos, e sempre lembrando que, enquanto nós estivermos aqui, a opção sempre será por aquela política mais conservadora em proteção ao nosso patrimônio, tá? Então, desculpa me estender, mas eu queria deixar vocês confortáveis e dar uma explanada um pouco mais simplificada, embora não seja muito fácil de simplificar as questões econômicas, mas para que vocês estejam, assim, bem informados, confortáveis e orientados a respeito de como funciona esse processo até chegar para que vocês possam fazer a votação. Obrigado. Obrigado, André. Fábio, você levantou a mão, Fábio? Não. Não? Fabiano, pode falar. Eu só queria esclarecer só uma dúvida minha em relação a esses investimentos que são baseados na Selic. Qual assim, é a segurança deles, a diferença entre essa do IPCA? O Douglas, né, pode responder. Opa, tranquilo. Ambos são do Tesouro, tá? Risco, só não se pode falar matematicamente risco zero, porque em teoria não existe, mas é o mínimo de risco, são títulos do governo. Qualquer título acima dele, das empresas, dos bancos, são riscos piores que os do governo, tá? Que é o risco soberano, que a gente chama. O que acontece quando eu aplico Selic? A Selic, ela é o valor que rendeu no período. Então, vamos supor que você comprou hoje título Selic. Está lá, 13,25, 13,5 taxa Selic. Deu 2 meses, caiu para 2% a Selic, um exemplo. Quanto vai render seu título? Toda essa queda, e a partir de 2% vai ficar 2%. Então, você pega exatamente a taxa Selic do período. Então, comprei a Selic, um exemplo, 10% em janeiro. Chegou em dezembro, está 10%, quanto eu ganhei? 10%. Douglas, a inflação foi 15%. Não interessa, 10%. É o período que você contratou, a Selic do período. É isso, basicamente. Quando a gente pega o NTN-B, que ele é associado a do tipo B, a inflação, IPCA, a do tipo C, GPM, mas não comercializa nada mais, e aí do tipo D era dólar, ou ao contrário, que eu acabo trocando um pouco as letras, tá? Porque já está em desuso, só tem o estoque do pessoal que tem, não se acha mais no mercado. Então, você vai ter o quê? O que der de inflação, mais garantido uma taxa de 6%, vamos supor, desse modelo que a gente fez hoje. Então, se a inflação deu 0, vai receber quanto? Pelo menos mais 6. Se deu 20% de inflação, 20% mais 6. Ou seja, eu garanti um rendimento real de 6%. No caso da Selic, você não consegue. Se a Selic do período for 10 e a inflação for 10, o seu ganho real é 0. Isso que então é bom Selic quando, por exemplo, estava 2%, e eu estou projetando que até o ano que vem vai estar 14, 13, porque aí tudo que aumentar, você recebe esse aumento. Agora, se tem chance de estabilização ou de queda, aí já não é legal. Aí compensa você estar até num pré-fixado. Só que como é recurso do Instituto e tem a meta atuarial mínima, então você travar pelo menos inflação e mais acima da sua meta é o essencial, que daí você pode ficar tranquilo com qualquer doideira que vier acontecer no mercado, você está protegido, entendeu? Não sei se eu consegui explicar. Não, tranquilo. Eu tinha ideia mais ou menos que seria isso, mas eu só queria confirmar para fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Né? É a mesma lógica do CDI, tá? Então, você pôs um dinheiro na conta, lá no fundo do CDI, segunda, tirou na sexta, o que deu de CDI diariamente, você retira.
Se subiu ou se caiu, você retira com queda ou com subida. Com subida com queda. Não é igual o caso do NTNB, que você garante uma taxa real de ganho, pelo menos. Beleza. Ok? Obrigado. Bom, Fabiano. Bem, vamos lá. Alguém tem mais dúvida? Sandra? Não? Ninguém tem mais dúvida? Então, eu vou só perguntar se alguém tem alguma coisa contra votar esse item hoje. Conselheiro? Não? Podemos colocar em votação também hoje esse item. Então, eu vou ler aqui o item, tá? Item 3. Apresentação sobre a perspectiva de rentabilidade de títulos públicos ante a viabilidade de aquisição a partir do marco econômico que supere ou iguale a meta atuarial, com proposta de deliberação na própria reunião ou com agendamento da reunião extraordinária, de acordo com a ata do Comitê de Investimento encaminhada previamente. Eu vou colocar em votação esse item, ok? Edson. Aprovado. Eric. Aprovado. Fabiano. Aprovado. Fábio. Aprovado. Sandra. Aprovado o investimento e, claro, né, a proposta é IPCA mais 6, mas se tiver 8, vou ficar bem mais feliz, viu, Douglas? Obrigada pela apresentação e os esclarecimentos. Claro que eu vou torcer para aqueles 8% ali dos 10 meses se estender para 2025 e a gente bater legal essa, tá bom? Aprovadíssimo. Obrigado, Sandra. Solange? Também, aprovado. Bastante tranquila para aprovar isso, viu? Obrigado. Vanisa. Aprovado. Você pulou o Silvio, né? Silvio, deixei por último, só porque para a Vanisa vir se falar, eu queria ser a última. Silvio. Aprovado, e obrigado, Douglas. Foi bacana aí as suas colocações. Eu acredito que foi bem explanado, o André fez uma complementação muito boa também, né? O Douglas, como sempre, Douglas, se apresenta muito bem e deixa a gente tranquilo até em pensar e em votar numa proposta dessa. E também está trazendo aqui o Poliprev, a diretoria, o André, ele traz aqui para a gente, nós, no final do ano, a gente aprova a plano de investimento já, né? E deixa à vontade o Comitê de Investimento e a diretoria para investir, para fazer aquilo que antigamente fazia, né André? Sem o conselho nem saber, muitas vezes sem o conselho saber. Aqui não, aqui nós temos transparência, são colocadas depois para os investimentos, a gente discute tudo isso, veio a apresentação muito boa, e a gente sabe que fica tranquilo, sabendo que isso, tudo que vem a ser apresentado é a verdade. É a verdade e aquilo que a gente quer que seja, que é com tranquilidade, fazer com segurança, né? E o que o André sempre fala é fazer seguro, não é cair na lábia de pessoas que oferecem um juro lá em cima, um rendimento muito alto, e depois a gente perder. Então, isso a gente fica tranquilo em votar. Tá, André? Parabéns para você, parabéns para o Douglas da apresentação, parabéns aos conselheiros que aprovaram essa proposta. Eric, você tem que sair às 8h30? É 8h30, eu teria que buscar minha filha lá. Que seria o horário final da reunião, na verdade, né? Mas dá para estender um pouquinho. Então, vamos partir para o item 4, que é deliberação contra aprovação da apresentação e do relatório de avaliação atuarial de 2022, com data base focal em 31/2/2021, em acordo com as premissas atuariais definidas pela portaria MF número 464 de 2018 e em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada no dia 4 de julho de 2000, a última reunião, 2022. É o André que vai apresentar isso aqui, né, André? Tá com a palavra, André. Não, já foi apresentado, Edu. Não tem que apresentar, Edu. Você tem que falar. O André que vai falar sobre esse item aqui. Mas, Edu, desculpa, eu acho que não tem o que o André falar, é a apresentação do atuário que foi na reunião passada. Eu acho que você tem que pôr em deliberação para o conselho. Queria que só que o André colocasse alguma coisa sobre esse item aqui.
É só para... Então, esse é o relatório que foi apresentado para vocês pelo atuário, e como nós fazemos sempre, apresenta numa reunião quando é relatório, a gente aprova na reunião seguinte. A gente sempre deixa aberto, se houver alguma discussão, alguma dúvida, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, para estar ajudando. Se vocês entenderem que a apresentação foi o suficiente, que vocês podem hoje deliberar e aprovar, a gente não precisa discutir mais nada, aí fica a critério dos conselheiros mesmo. Podemos colocar em votação? Eu acho que deve, que deve pôr. Eu gostaria até de falar, justificar por que eu interrompi, é que eu acho que tem momentos que não precisa passar tudo para o André, a reunião é do conselho, e aí tem que aguardar, se o conselheiro tem dúvida, direcionar a pergunta para ele, mas não o tempo todo passar a palavra para ele quando o assunto já foi esgotado. Desculpa, eu só queria justificar, porque dá a impressão que eu não quero que o André fale, não era isso. É que eu acho que isso era só prerrogativa do conselho, a deliberação. Desculpa, não, viu, Edu? Mas era só para justificar. Não, é uma deliberação que ninguém tinha dúvida e ponto. Mas aí tudo você passa a palavra para o André. Não, mas é uma deliberação, mas o André, é bom que ele fale um pouco daquilo que a gente até discutiu. Ele sempre faz isso para a gente, né? E aí os conselheiros são novos, eles querem ouvir o André falar alguma coisa sobre o item. É isso que eu estou colocando, por isso que eu estou colocando. Não é o mesmo conselho que nós temos diante. Podemos colocar em votação, então? Vai, Edu, não vou nem te responder. Item número 4. Deliberação quanto à aprovação da apresentação do relatório atuarial 2022, com data base focal em 31/12/2021, em acordo com as premissas atuariais definidas na portaria MF número 464/2018, em conformidade com o apresentado na reunião ordinária realizada no dia 4/7/2022. Edson. Aprovado. Votação, Edson. Eric. Aprovado. Fabiano. Fabiano. Aprovado, não saiu. Fábio. Aprovado. Sandra. Aprovado. Silvio. Aprovado. Solange. Aprovado. Vanisa. Aprovado. Eu gosto em ordem, assim, para mim não perder ninguém, tá? Só que às vezes sobra alguém no caminho. Vamos passar agora para o item 5, deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação de software do sistema contábil para a gestão pública, com encerramento do termo atual em 16/9/2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente. Esse tem que falar alguma coisa, André? Não? Vai falar alguma coisa, não? Sobre esse contrato? Vai terminar agora de 16/9. Sempre quando é contrato, eu acho que é importante a gente passar os valores, né? Para ficar registrado. Porque depois vai para a ata, né? Mas a gente também ratifica. Então, só para vocês entenderem, o sistema de gestão contábil é o sistema que opera a parte contábil, orçamentária, financeira, junto com almoxarifado, compras e patrimônio da autarquia. Então, esse sistema o ano que vem a gente vai estar rediscutindo, porque é a última prorrogação, a gente tem uma questão de CIAFIC, mas que não cabe agora no momento. Então, nós não podemos ficar sem o sistema, nós também não temos condição de operar sistema próprio, hoje isso ninguém mais faz, né? Ninguém tem desenvolvimento de sistema próprio, então a gente mantém os sistemas locados. Nós temos aqui 2 sistemas base, que esse da GCASP, que a gente tem da parte orçamentária, contábil e financeira, e a gente tem o de folha de pagamentos, que é o da FAC, que a gente discutirá oportunamente. Nesse aspecto, inclusive, todo ano, quando a gente vai fazer a prorrogação contratual, a gente tenta negociar o melhor e o menor valor possível para a autarquia, sempre naquela perspectiva de economicidade, de tentar diminuir valores, conseguir algum tipo de redução. Lembrando que os nossos contratos, eles são reajustados pelo IPCA, e o IPCA está alto, né? 11,75. Então, nesse aspecto, inclusive, como é um contrato que está já há alguns anos com a gente, é uma empresa que já está há alguns anos, a gente sempre intensifica que é um dos contratos com maiores valores. Então, nós pagamos, é um contrato que, vamos lá, em 2019, só para a gente situar os novos conselheiros, ele foi licitado na forma de pregão, o contrato inicial
foi contratado pelo valor de R$ 6.300 mensais, R$ 75.600 no ano. Ele veio sofrendo reajuste até que a última contratação, a última renovação do período 21-22, ele foi reajustado para 6.965,03. Esse valor, se vocês perceberem, houve pouca variação, pouca flutuação de 19 para 2021. E esse ano, depois da negociação para renovação, a empresa renunciou ao reajuste. Então, nós manteremos por 2 anos o mesmo valor que nós temos pago, trazendo uma economia para a autarquia, aí arredondando em torno de R$10 mil nesse último período, e o ano que vem a gente vai rediscutir a questão de uma nova licitação, integrada com a prefeitura, mas aí a gente vai discutir em momento oportuno, que é determinação do governo federal. Então, em síntese, a gente está renovando o contrato por um período de 12 meses, mantendo a necessidade e a estrutura que a autarquia efetivamente precisa, sem nenhum acréscimo de valor. E mesmo não havendo acréscimo, eu gosto sempre de trazer para explicar, explanar isso ao Conselho, e mesmo sabendo que o Conselho não precisaria, eu sempre peço a ratificação e a deliberação, porque dá a oportunidade não só do Conselho participar, mas também de tirar eventuais dúvidas que tenham, lembrando daquelas despesas operacionais que nós aprovamos enquanto item 2, que é esse tipo de despesa. Então, vocês vão vendo que um assunto se interliga ao outro e a gente vai dando transparência total à gestão da autarquia. Tá? Eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida de preço, de alguma coisa assim? De contrato, não? Posso colocar em votação? Dúvida de preço que foi sem reajuste, né, Edu? Então, mas isso é outro lugar, porque eu vi aqui claro. que às vezes a gente tem uma referência de outros lugares, né, outros lugares de preço. Sim. Vamos colocar, então, votação, o item número 5, que é a deliberação da ratificação da prorrogação contratual da locação do software de sistema contábil para a gestão pública, com encerramento do termo atual em 16 de novembro de 2022, com conformidade com os documentos encaminhados previamente. Em votação, Edson. Aprovado. Eric. Aprovado. Fabiano. Aprovado. Fábio. Aprovado. Sandra. Aprovado. Silvio. Aprovado. Solange. Aprovado. Vanessa. Esqueci de abrir o microfone. Aprovado. Obrigado. Vamos partir para o item 6. Está caminhando bem, né, Sandra? Está terminando já, hein? Tá. Deliberação para ratificação da prorrogação contratual de locação do software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 20 de nove de 2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente. Algo a falar disso, André? Tranquilo? Mais uma vez, apenas para demonstrar os valores que eu acho que são importantes, né? Esse é o sistema que a gente usa, nós temos o relógio ponto, nós precisamos de um sistema que opere todo o registro de ponto para que a gente faça a frequência, folha de pagamento, defina, enfim. Como a prefeitura tem o dela, a Câmara tem o dele. Então, em síntese, é isso. Esse, infelizmente, pelo valor ser baixo, fica complicado para a gente haver a renúncia, né, da correção, mas eu só gostaria de lembrar que a gente começa também esse contrato lá em 2019, num valor de R$ 816 por ano, ou seja, R$ 68 por mês, e nós estamos agora com uma vigência que começa em 22 e vai até o 2023, e esse valor passa a ser de R$ 1.003,20 por ano, o que traz uma despesa para a autarquia de R$ 80,60. Só fazendo um paralelo, a economia com a renúncia do contrato de sistema contábil paga 10 anos desse novo contrato. Então, é essa apropriação de contas que a gente faz, buscando sempre a economia dos recursos e a maior rentabilidade, sempre em busca de lá na frente a gente conseguir o tão almejado equilíbrio financeiro atuarial.
Eu fico à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma colocação. Lembrando que, até o Edu mencionou em relação ao item anterior, sempre que nós encaminhamos os documentos para vocês, nós encaminhamos junto uma média de valores, né? Para todos os contratos, é sempre importante vocês perceberem que há variações, via de regra, os nossos valores são basicamente os menores, mas é possível que haja uma variação entre um e outro também pela característica e tamanho de cada RPPS. Então, assim, não dá para você, por exemplo, no sistema contábil, só usando como referência, embora o nosso valor seja um dos mais baratos do mercado, que a gente tenha uma autarquia com 6 mil segurados, 1 bilhão e 300 milhões de patrimônio, sendo igualado a um outro RPPS que tenha 50 milhões de patrimônio e 1.000 segurados. Então, essa relação, ela também reflete no valor dos nossos contratos e nas necessidades, né, sistêmicas que nós temos. Essas variações de valores acontecem, por isso que a gente sempre toma cuidado de mandar junto outras referências de mercado e de RPPS, principalmente para que os novos conselheiros tomem conhecimento, porque os conselheiros mais antigos, né, eles já estão habituados com essa prática, mas os novos, às vezes, podem se perguntar, mas por que tem, às vezes, de RPPS e outras vezes de outras empresas? É para aumentar esse rol de avaliações que vocês possam fazer, também para que os ajudem depois no conhecimento das pautas seguintes, lembrando que a gente estará junto pelos próximos 3 anos, e nós estamos aí praticamente com 3 meses de reunião, né? Essa é a nossa 3ª reunião ordinária, então é importante que a gente vá situando vocês por o que e por que acontece dessa forma. Ok, obrigado, André. Então, vou colocar... Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Vou colocar em votação, então, o item 6 da reunião, deliberação para ratificação da prorrogação contratual da locação do software de gestão de controle de folha de ponto eletrônico, com encerramento do termo atual em 20 de nove de 2022, em conformidade com os documentos encaminhados previamente. Em votação, Edson. Aprovado. Eric. Aprovado, e já vou aproveitar para despedir de vocês, já que esse foi o último item, próximo é assuntos diversos, né? Então, provavelmente não vai ter. Tá, gente? Eu vou lá, tá aprovado, e vou buscar lá, fazer cumprir o outro pedaço lá, tá bom? Obrigado, Eric. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fabiano. Aprovado. Fábio. Aprovado. Sandra. Aprovada. Silvio. Aprovado. Solange. Aprovado. Item número 6 da reunião, aprovado por unanimidade A também. Vanise. A Vanise do... Vanissa? Vanissa? Aprovado. Oxa, vou ter que pular um sempre, ué. Obrigado, Vanissa. Obrigado, Sandra. Bom, o item número 7 é assuntos diversos. Eu acho que eu estou com a boca seca aqui, com vontade de tomar até água, para ver se a língua fica molhada. Eu acho que a gente deve deixar os itens para lá, não, Sandra, conselheiros? O que vocês acham? Por mim, eu não tenho nada a discutir assuntos gerais. Alguém tem alguma coisa para colocar de assuntos diversos aí, que a gente pode até sugerir que seja uma pauta para a próxima reunião? Ô, Edu, deixa eu aproveitar rapidamente, é bem breve, é uma conversa que eu já tinha tido com o André, né, André? Aquela possibilidade da gente agendar um tempinho para a gente bater um papo, né, comitê de investimentos, né? Eu individualmente falei contigo, eu queria estender isso para os demais e quando isso for viável e tal, a gente fazer isso de alguma forma, aproveitar esse bate-papo, se for viável, né, aí na logística, enfim, só deixar registrada essa possibilidade, a gente fazer esse bate-papo, né, que eu chamaria de uma integração, ou, enfim, para a gente trocar essa mesma ideia que, eventualmente, aqui no Conselho, né, como o Douglas colocou muito bem, muita coisa, inclusive, o Douglas já trouxe aqui, né, então acho que é interessante. Mas aí a gente teria um pouquinho mais de tranquilidade para entender mais o Alguém está com chiado aí no áudio. O microfone ruim. Mais alguém? A minha parte era só essa colocação. Para o Pauliprev, como eu já havia dito para o Silvio, individual ou coletivamente, a gente está à disposição.
Aí, se vocês quiserem marcar coletivamente, a gente agenda um papo aí, de acordo com o cronograma do conselho, e se vocês quiserem individualmente também, a gente está à disposição. A gente trata disso no grupo. As portas aqui estão sempre abertas, não só do comitê, tá, gente? Mas qualquer assunto, com qualquer departamento, a gente organiza e a gente conversa, a gente trata aqui. As portas estão sempre escancaradas para vocês e, de verdade, para qualquer servidor. A gente está aqui mesmo para tentar atender. Como vocês viram o Eric falando, né? Assim, o Eric sempre me pede para atender o pessoal da guarda, eu estou sempre atendendo pessoalmente, inclusive após eles encerrarem o expediente, né, que eles saem, que às vezes eles não podem vir durante o turno, alguns moram fora, então, de mesma forma, é só vocês me passarem o cronograma ou a necessidade, principalmente para que a gente faça durante o expediente do pessoal que está aqui. Comigo não tem nenhum problema a qualquer hora, se precisar à noite eu estou aqui. Agora, com os servidores, como eles têm as outras responsabilidades deles, eu peço só para a gente agendar previamente. Agora, individualmente, a gente está sempre à disposição. Obrigado, André. Mais alguma coisa, gente? Eu tenho sempre orientado também as pessoas a procurarem, viu, André? Não sei se tem procurado ou não, né? Eu acabo tentando tirar um pouquinho a ansiedade, levando algumas informações que eu acabo, né, que eu comecei a ter, buscando as informações que eu tenho buscado, mas eu sempre oriento a procurar e até quem já está próximo, pedir para fazer uma avaliação, né, sobre a questão da aposentadoria, que eu já fiz a minha e fiquei muito tranquila tendo toda essa informação que me foi passada, né? Então, é que eu tenho orientado as pessoas. Nada mais? Isso é importante, porque essa proximidade vai mudando a nossa imagem. Confiança, né? O que faz as pessoas se sentirem confortáveis ou não é a confiança, realmente. Exato, e quanto maior a confiança que tem sobre a autarquia, mais blindada a autarquia fica sobre fatores externos, porque você começa a não só precisar defender de dentro para fora, mas ela começa a ser defendida de fora para dentro, de quem efetivamente é o dono da autarquia, por assim dizer, de quem efetivamente precisa que ela funcione de maneira adequada, que são todos os nossos segurados. Então, isso é importante. Quando a gente cria proximidade, cria confiança, a gente cria também blindagem, cria casca e evita com que as coisas aconteçam da forma como aconteceram, né, anteriormente aí, sem juízo de valor de quem quer que seja, mas a gente passou por vários perrengues, né? Quem é um pouquinho mais antigo sabe, o pessoal do conselho anterior também, até a anterior, inclusive a minha aqui, passaram por diversas situações bem complicadas. Ainda hoje, assim, para você reformar a casa morando dentro, gente, não é fácil. Verdade. Com as suas palavras, encerramos a reunião às 20h40. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, boa noite a todos. Agora a gente vai lá. Boa noite.